Boa tarde a todos aí que estão acompanhando a gente agora e um olá para quem vai assistir a gente mais tarde aí na gravação. A gente está dando início à mesa 6 da nossa jornada discente extracampo. E hoje a temática da nossa mesa é o documentário. Nós vamos ter dois trabalhos. Um trabalho da Ana Paula Machado, que é graduanda em cinema e audiovisual aqui na AMB. E você me corrija, Ana, se eu estiver errado, mas também é estudante de ciências sociais na Unicamp, né? A Ana foi minha madrinha quando eu cheguei na AMB. E, bom, o tema dela, o tema de pesquisa dela é o Eduardo Coutinho. Ela vai falar sobre o Eu e o Outro, no documentário do Eduardo Coutinho, a entrevista no cinema e a singularidade do sujeito. E a nossa outra apresentação está com a Juliana Santoro Miranda, que é jornalista, fotógrafa e mestranda do nosso programa de pós-graduação, em que ela desenvolve uma pesquisa sobre a representação da população curda e seus conflitos geopolíticos no meio audiovisual. O tema do trabalho dela é Tartarugas Podem Voar, ponto de vista curdo, fabulação e fronteiras no cinema de Bamangobadi. Vamos dar início, então, às apresentações agora. Ana, você pode começar já. Ou, na verdade, vamos começar com a Juliana, né, que já está com os slides aí. Acho mais fácil, que já está prontinho. Beleza. Desculpa te atropelar, Ana. A gente veio fazer o teste e acabou ficando. Bom, gente, eu tô vendo o pessoal entrando aqui. Tô muito feliz que eu tô vendo amigos meus de diversas áreas, né? Tipo, amigo de som até, sei lá, que estudou comigo. E, enfim, que responsa, né? Eu espero que vocês gostem do que eu vou falar aqui. E obrigada, Davi, eu acabei de ver o que você disse. Brigadão. Vamos lá, gente. A minha pesquisa completa é o audiovisual como meio de alteridade, representação do Kurdistão, nações e conflitos históricos do Oriente Médio. E aí ela é dividida em várias partes, né? E uma delas, que é esse artigo, que também compõe o meu capítulo 3 da dissertação, é sobre o filme Tartarugas Podem Voar, que é um filme do cineasta curdo Bamangobadi, em que eu vou abordar diversas questões transdisciplinares. Porque quando a gente fala de Oriente Médio, a gente também tem que citar um conceito muito importante, que é o orientalismo, o etnocentrismo e o eurocentrismo, né? Que são coisas relacionadas à hegemonia, né, dos países coloniais, e isso se reflete, né, de diversas maneiras. Eu vou deixar aqui nessa tela para vocês e vou contextualizar a questão curda. O Kurdistão não é um país, né, delimitado, de fronteiras geográficas delimitadas. Na verdade, é um miolo ali no Oriente Médio que pega todos esses países que estão aqui no mapa e que os povos curdos, né, eu falo os povos curdos porque são diversos povos, né, não existe um povo curdo homogêneo. Eles são a maior nação sem território do mundo, eles são entre mais ou menos 30 a 40 milhões, né, é muito difícil ter um número exato, porque além disso, né, além de não ter um país próprio, eles também vivem numa diáspora curda em diversos países, né, na Alemanha, em diversos países europeus. E, no geral, eles são os principais combatentes do Estado Islâmico. E, assim, só para deixar claro, como a Val me lembrou bem, não vamos falar de Afeganistão aqui. A gente está falando de Oriente Médio, mas é outra coisa. É bom lembrar também que o Oriente Médio não é uma coisa só, né? São diversos países com diversas culturas, diversas nações, não são apenas árabes, como é o caso dos curdos, né? Apesar de maioria muçulmana, eles não são árabes, eles são descendentes dos persas. Essa breve contextualização também, eu quero fazer outra ressalva, né? Eu sou jornalista e, assim, essa pesquisa é mais sobre audiovisual, então eu bebo muito da fonte do pessoal das relações internacionais, das ciências sociais, da história, mas, assim, para não falar besteira, né? Tipo assim, aqui, qual que é a proposta do trabalho como um todo? Continuar, né, fomentar essa discussão sobre a história curda, e usar o audiovisual para isso. Então, assim, a gente tenta, né, se desconstruir de diversos conceitos, mas eu quero fazer essa ressalva. O forte aqui é a comunicação e a comunicação como meio, né, para falar desse povo.
Então, os curdos, eles se organizam de acordo com uma questão política, né, de uma visão política, que é o municipalismo libertário. Mais uma vez, não todos também, existem diversas nações curdas ali naquele miolo. É uma sociedade organizada sob conceitos feministas, ecológicos e de defesa, né, porque, assim, diante daqueles conflitos todos, e a gente sabe que eles têm tudo a ver com as questões do imperialismo, né? Estados Unidos tem toda interferência local, então é uma forma deles se defenderem, continuarem sobrevivendo, né? Existe uma repressão muito forte, principalmente na Turquia, enfim. Então, para não me alongar demais, acho que já deu para entender um pouco como que é a questão curda, né? Para a gente poder falar das questões audiovisuais relacionadas a eles. Então, assim, eu abordei o orientalismo e o eurocentrismo, né, que assim, é aquele conceito de que, assim, e para deixar claro, essa pesquisa tem lado, né, eu usei referências marxistas, e existe uma posição, né, em relação a tudo isso, e aí, assim, o eurocentrismo, né, quando a gente fala de eurocentrismo, a gente está falando daquela ideia, né, de que alguns países como França, Alemanha, Japão são superiores, né, entre muitas aspas, em diversos sentidos. E aí a gente tem o centro global, as periferias, né, e no caso, esses povos, essa região que a gente está falando, seria parte de uma periferia global. Essa relação entre Europa, Estados Unidos, que hoje assim, é o centro dos centros, né, tem essa coisa, né, de esse povo do Oriente, né, existe em relação a nós, nós somos o modelo hegemônico e tudo que é do mundo de lá é exótico, é diferentão, por assim dizer. Tem essa questão do etnocentrismo, né? Você julgar que a sua cultura é melhor do que a do outro e aí ter essa visão de superioridade ou então de que aquilo é exótico, enfim. Então, devido ao povo curdo ser residente, sobretudo de regiões de fronteira, né? Que, como vocês viram, eles ficam literalmente entre fronteiras, né? Quem compõe ali a maior parte, né? Não está na diáspora. Existe um conceito que é o cinema de fronteira, em que a Andréa França Martins ela abrange essa questão de lugar como uma conjunção entre câmera, espaço e corpo, né? E isso tem tudo a ver com a discussão, porque o filme se trata de uma população, né? Que vive literalmente nessas condições, e o próprio Bahman Gobadi, que é um diretor curdo, ele deixa bem claro que é uma questão de experiência pessoal também, né? Então, assim, essas relações espaciais, né, afetivas e perceptivas, são evocadas por essas imagens do cinema. A gente tem toda essa relação de lugar e as questões da fronteira, tanto em relação à questão geográfica, quanto da questão da representação na câmera, né? E a câmera, as obras audiovisuais estão aí para criar esse imaginário, né, acerca de regiões distantes, o que também esbarra muito no conceito de alteridade, que é essa relação entre o eu e o outro, né, você entender uma região, um povo que é distintamente, muito distinto, né, da sua experiência, tem outra formação cultural, enfim, tudo muito diferente. Essas representações audiovisuais têm tudo a ver com o que é passado, né, sobre essas representações, enfim. Aí nesses filmes há recombinações de espaço e tempo, né, que permitem que a gente crie essa experiência, né, no nosso imaginário, e aí a gente pensa nessa noção de terra e fronteira, né, para além da questão geográfica. Então a gente também entra no conceito de internacionalização, né, que é essa questão de distinção entre território, aquilo que se associa à demarcação física, nação, né, terra, e esse cinema discute de uma perspectiva sempre tensa, né? Geralmente tem essa questão dos conflitos envolvidos e é muito variável. Cria-se territórios, né, de aproximação com o outro, ou então propõe uma comunidade que é voltada para entender as diferenças. E aí a gente também tem o conceito de fabulação, que se trata, né, há algumas diferenças, na verdade, né, que esse conceito ele é relacionado a Rancière e Didi Huberman, e os dois têm algumas ideias, né, sobre esse conceito. Para o Rancière, ele fala que não é a oposição entre real e ficcional, né, mas entender como o trabalho busca um modo de enquadrar e pensar enunciados,
acontecimentos multitemporais, e como que isso escreve a história, né? Essas formas de representação das situações, essas relações entre causa e efeito. Bom, essa é a visão do Rancière, né? E já para o Didi Huberman, essa ideia de fabulação destaca o trabalho das imagens em nos tornar sensíveis, né, em relação à vida desses povos, a partir do que aparece como intervalos nessas imagens, e, enfim, esse discurso de causalidade. E, bom, falando do Gobadi, que é um cineasta curdo, né, de nascença, a gente pode encaixar os filmes como há algumas características de dois movimentos, né, que é o cinema iraniano e a etnoficção. A etnoficção, a estudiosa Kellen Pessuto, né, ela faz essa aproximação do Gobadi com esse conceito, porque na etnoficção os filmes possuem como característica utilizar muitas vezes a representação de crianças, né, assim, o elenco é composto por crianças, elas representam suas próprias vidas, muitas vezes são residentes realmente daquela região, e a região, né, retratada é literal, não existe um set de locação, é algo que realmente acontece ali, onde as coisas estão acontecendo na realidade, né? Tanto é que, assim, esse filme, se a gente for falar, né, se é documentário ou não, ele não é um documentário, mas toda a experiência ali está calcada no real e ele escolhe fazer essa abordagem por meio de metáforas, simbolismos, né? Agora eu acho melhor passar um trechinho antes de continuar para todo mundo dar uma visualizada. فكر أولات نازاركي نعامان هيا نكهرباء مان هيا نعاوداني مان هيا نمدرسان مان هيا فه نعلن ندارو دستكي ببخشە کاکسەر تەلای دێوەن لەگەڵ ئێوەمە کاکسەر تەلای دێوەن هاچی دێ تۆزەتە ناتمەوێ بڕۆ سبەرنەوەرەوە هەر من هەر ئێستا ئەمەوێ سبەرنەوەرەوە ئاخر هەر ئێستا ئەمەوێ ئەی بەسەر چاو. Então, esse personagem, né, que é o Satélite, ele é tipo um líder, né, de todas as crianças, ele é uma figura importante nessa comunidade de crianças, ele faz uma ponte entre o mundo exterior e essa população local, né, então ele faz parte, ele organiza toda a questão das crianças trabalharem numa região de Minas, e, enfim, é algo bem perigoso, e aí ele traduz notícias internacionais, né, porque ele fala inglês, então a gente tem, eu acho que não vai dar tempo de eu passar outros trechos, mas no filme a gente tem esse diálogo, né, citando Estados Unidos, citando Bush, em que fica evidente essa questão de imperialismo, né, a dominância desses países. Existe até uma fala em que ele fala, né, esse é o Bush, ele domina tudo, né, ele manda em tudo o que existe no mundo, enfatizando essa questão de como Estados Unidos é o rei de tudo, né? Vamos lá, eu vou colocar mais um trechinho, porque eu preciso abordar algumas questões do filme. الغا مكاني بيدا فروشن داي برونداي Hello, mister. How are you? Hello, Zahra Maro Quzza al-Qur. وبزماني بني أقصناكي. Vocês conseguem me ouvir enquanto tá rolando o filme? Tá. Então eu vou finalizar.
Bom, os filmes do Gobadi, né, eu peguei esse como exemplo entre vários. Entre vários, né, entre Ninguém Sabe dos Gatos Persas, Uma Bandeira Sem um País, né, que é a tradução do A Flag Without a Country, entre outros, eu escolhi esse filme, né, para abordar na pesquisa, e na pesquisa completa, né, eu vou falar de um filme chamado Filhas do Sol, que é um melodrama de uma diretora francesa, de um documentário de um rapaz americano, e esse filme, né, que entra como uma produção feita realmente por um curdo. E eu escolhi esse filme porque, assim, tem um simbolismo muito forte, né, dessas crianças, que, assim, ele utiliza essas crianças para representar, né, todas essas questões, e é algo que esbarra tanto na etnoficção, né, que é você utilizar atores reais, quanto na questão do cinema iraniano, porque apesar de curdo, ele é iraniano, né, os curdos, eles nascem em algum país, mas, assim, é um iraniano curdo, né, é um turco curdo, e no caso o Gobadi é iraniano. E aí a gente vê muitas semelhanças com o cinema iraniano, né, como esse uso das crianças, né, até para ser algo mais fácil de passar por algumas censuras, né, e aí esse filme, ele trata, né, desse campo de refugiados, que fica na fronteira do Iraque com a Turquia. É uma experiência pessoal do diretor, né, do Gobadi, ele viveu nesses campos de refugiados, e o filme aborda como os conflitos separam as famílias, né, nas fronteiras. Tem essa criança que eu falei, né, que é como se fosse um líder, e também não deu tempo de passar, mas há umas questões de gênero, né, a personagem feminina, são poucas, né, e a que se destaca, a gente vê que tem uma questão de opressão contra a mulher, né, de um certo sofrimento ali diante daquela realidade, não por conta de religião nem nada disso, né, eu teria que passar mais do filme, mas enfim, só para deixar claro que essa ideia também de a mulher oprimida no Oriente Médio, a gente esbarra muito na islamofobia, então teria que explicar bastante essa questão, não dá para eu me adentrar tanto. E, gente, eu acho que é isso, eu me enrolei um pouco. Em suma, essa pesquisa tem o objetivo de fomentar, né, a discussão sobre o povo curdo, de uma forma não orientalista, né, não dessa forma que os veja como algo exótico, algo etnicamente inferior. E para isso a gente tem que falar de questões políticas, questões sociais, para poder chegar na questão do cinema, né, falar da fabulação, dessa questão do imaginário popular e essas representações de fronteira, enfim. Eu acho que é isso. Muito obrigado pela apresentação, Juliana. Um trabalho muito consistente, assim, um trabalho muito e diferente também, né? Acho que é uma linha de pesquisa que poucas pessoas fazem, né? E, bom, quem tiver aí presente, guardem as suas perguntas, que agora a gente vai dar início à apresentação da Ana. Pode começar já, viu, Ana? Tá bom, vou colocar aqui os slides. Me ajuda aqui que eu e Blackboard não nos damos muito bem. É um prazer estar apresentando essa minha pesquisa de iniciação científica, que eu fiz com a orientação do Jamer, que está aqui também. Um abraço, Jamer. E é um prazer estar apresentando para vocês. Tem colegas meus aqui, a Tati, maravilhosa, também vendo. Você também, Ângelo, foi meu afilhado. É um prazer te encontrar aqui agora de novo. O meu projeto de pesquisa de iniciação científica, ele fala sobre o eu e o outro no documentário do Coutinho, e trata sobre a entrevista no cinema e a singularidade do sujeito. Bom, a escolha do tema se deu principalmente pela relevância do Eduardo Coutinho no cinema de não ficção brasileiro e mundial, dentro do documentário contemporâneo, e ao trazer da ideia de que ao trazer entrevistas nos seus documentários, né, o Coutinho ele realiza uma continuidade em relação à tradição, que já utilizava esse recurso,
ao mesmo tempo que ele propõe uma ruptura a ela a partir de um método que é próprio dele, né? O diretor, ele acaba sendo conhecido por seu método minimalista de fazer cinema, de não ficção, e ao buscar narrativas construídas a partir de relatos e testemunhos subjetivos de personagens comuns do cotidiano. Então, a pesquisa em si tem esse objetivo de explicitar a relevância do cineasta brasileiro, o Eduardo Coutinho, no documentário contemporâneo, tanto na conjuntura nacional quanto internacional, a partir de uma ótica da alteridade no cinema e também do conceito de recorte do real, né, partindo da análise da filmografia do Eduardo Coutinho, de entrevistas que ele deu para outras pessoas e também de material bibliográfico na área. Aqui eu vou me ater mais sobre essa relação da entrevista e do eu e no outro, e vou deixar um pouco de lado da parte da pesquisa que fala sobre o recorte do real, uma questão de ser mais concisa mesmo. Aqui entra a parte metodológica, que eu vou pular também, que eu acho que depois a gente volta a qualquer coisa, e vou começar direto falando do Eduardo Coutinho e a sua relação com o documentário. Nos anos 60, a gente vê surgir na tradição documental uma ruptura e que procurava refutar as contradições dos modelos anteriores, né, buscando soluções ao olhar socializante e ao didatismo da prática expositiva. Além do mais, esse novo modelo contava com a participação ativa do cineasta e da equipe na obra cinematográfica. Esse método, que a gente chama de participativo, foi possibilitado pelas inovações técnicas que vêm do cinema, desde o cinema direto, como a captação do som direto, e foi iniciada pelo cinema verdade, né, que foi fundamental para inserir as narrativas subjetivas nos filmes de não ficção, recurso que caracteriza o documentário contemporâneo, né, justamente essa subjetividade. E aí, nessa conjuntura, a partir da década de 80, o documentário brasileiro ele vai modificar a forma de registrar e abordar indivíduos em seus filmes com Eduardo Coutinho. Aqui é importante entender que, para o Coutinho, o interesse de um filme não é classificar o sujeito entrevistados em categorias gerais, mas aprender aquilo que lhe é singular e, portanto, único, intransferível e reproduzível para além do momento presente em que é captado. E, ao trazer em seus documentários essa questão da entrevista, o Coutinho realiza uma continuidade, como dito, da tradição, ao mesmo tempo que propõe uma ruptura dela, porque ele parte do particular para tratar questões universais, revelando dimensões políticas do cotidiano da vida pessoal, através da sua forma de captação e representação centradas no diálogo que se dá entre ele e o entrevistado. O Eduardo Coutinho, ele dá indícios da origem desse método que a gente vai chamar de fazer cinema próprio dele, já em 6 Dias de Urucuri, um curta-metragem que ele fez para o Globo Repórter em 1976, em que tem uma cena que dura 3 minutos, é um plano de sequência de 3 minutos, em que tem um sertanejo explicando o uso das raízes e tubérculos, e que em determinado momento a fala dele, que era informativa, torna-se uma fala subjetiva, em que quando ele começa a demonstrar o uso, né, dos sertanejos desses alimentos durante o período de seca, e ele faz um comentário dizendo que isso aqui é comida de porco, nem gado come isso. E o Coutinho, em momento nenhum, ele interrompe essa entrevista ou faz qualquer juízo de valor, ele deixa correr. Mas vai ser em Cabra Marcado para Morrer, que começou a ser gravado em 64 e tem sincronização em 84, que o Coutinho, ele vai, pela primeira vez, assim, que é um marco que expressa o desinteresse por representar grandes acontecimentos, personagens históricos, e ele passa a dar sujeito e voz para pessoas anônimas e suas histórias particulares. Então, o Bernadette considera o Cabra Marcado para Morrer esse ponto aí, esse marco do método do Coutinho fazer cinema. E já vai ser em Santo Forte que a entrevista vai ser trazida junto para essa ideia da vida particular, do cotidiano e potencialidades da vida individual. E que é um filme de 2001, em que o método da entrevista está presente do começo ao fim. Como corpus de análise, eu acabei se atendo mais a 2 filmes do Coutinho, que é o Edifício Master, de 2002, e o Jogo em Cena, de 2007, principalmente porque no Edifício Master é um filme que esse método já está estruturado, você já vê ele sendo usado do começo ao fim, assim, com uma certa consciência. E o Jogo de Cena é um outro filme do Coutinho que esse método vai estar presente, a entrevista como método, né, e dispositivo também, vai estar dentro, mas que ele vai trazer algumas mudanças.
Então, primeiramente, né, partindo aqui do edifício massa e do jogo de cena, a gente pode extrair algumas regras desse processo produtivo do Coutinho. A primeira coisa é a transparência do próprio processo fílmico, que é revelado na obra, através de cenas que mostram a presença da equipe e dos bastidores. Ambos os filmes começam mostrando a presença da equipe e do cineasta e do espaço. É tudo bem explicado no Edifício Master, mostra ele chegando no Edifício Master. E Jogo de Cena mostra todo o teatro, né, porque é gravado no teatro, e mostra essas personagens chegando até o Coutinho também. Então, o espaço, a equipe, o cineasta é sempre revelado nas obras do Coutinho. Outra característica é a câmera, que é quase sempre fixa, um ângulo único, poucas alterações de enquadramento. A iluminação das cenas é quase sempre feita por luz natural, e quando não, é um foco simples de luz. E o espaço em si, ele não tem pretensão de ser belo e nem estético, porque o que é fundamental para o Coutinho é o que se dá meio através da oratória, né, da palavra, e não exatamente pela composição formal da imagem. Bom, a posição do cineasta também é um fator muito importante nesse método, porque o Coutinho ele se senta sempre próximo ao indivíduo e ao lado da câmera, de modo que o interlocutor fale direto com ele e não necessariamente olhe para a câmera. Isso leva a uma relação que se estabelece entre os dois ali, que momentaneamente existe uma posição de igualdade entre as partes, entre o cineasta e o entrevistado, e que permite que o sujeito se sinta confortável para contar a sua história. Eu trouxe mais uma imagem para mostrar como funciona mesmo, sempre essa questão da entrevista, o olhar direcionado para o Coutinho, o espaço que é delimitado, para uma questão que é interessante. Agora falando sobre um pouco da diferença entre esse método da entrevista e esse método geral do Coutinho, de se posicionar, de como ele conversa com o outro na obra, a partir dessas duas obras, né, o Edifício Master e o Jogo de Cena. O Jogo de Cena, ele vai trazer uma perspectiva do Coutinho que é diferente de todas as outras obras anteriores, né? Em Jogo de Cena, ele vai trabalhar a questão da verdade e do real do cinema explicitamente na intenção do filme, assim. Ele faz parte do filme. Ele, através do jogo que ele vai propor, né, entre a ideia do sujeito e do personagem, né? É uma obra que apresenta mulheres anônimas e atrizes ao mesmo tempo, né? É uma mistura entre mulheres anônimas e atrizes que contam para a câmera histórias e relatos uma das outras, e de modo que nós passamos a questionar se aquilo que elas estão contando é realmente verdade e se determinadas histórias realmente pertencem àquela pessoa que está contando ou não. Então, diferente dos filmes anteriores, nessa obra há uma reflexão sobre o próprio cinema e o conceito do real, já que esse filme ele coloca em questionamento a verossimilhança da entrevista e os limites do próprio documentário. Então, acho que é uma diferença que o Jogo de Cena tem, assim, que traz uma outra era, digamos assim, uma outra fase do Coutinho, mas que, em momento nenhum, o Coutinho, isso é importante frisar, abandona a entrevista como um encontro com o outro, como um dispositivo baseado em seus filmes, né? O que acontece aqui é que, enquanto no Edifício Master a gente vê uma naturalização, uma sistematização do método, da entrevista, do encontro, no Jogo de Cena, a gente observa o diretor expandir esse modo de filmar para tratar de temas reflexivos sobre o próprio processo cinematográfico e a realidade das representações no documentário. Então, aqui o que acontece é que o Coutinho leva, na verdade, esse mecanismo ao extremo, né? Ele simplifica sua mise-en-scène, o espaço passa a ser um palco de teatro e com duas cadeiras, o diretor e o entrevistado. Então, o que ele está fazendo é minimalizar o máximo possível o dispositivo do cinema e para pensar o que é o essencial, né? E também brincar com essa questão de o que é verdade e o que não é, sem deixar de lado o seu dispositivo. E aqui vamos entrar mais propriamente na questão do eu e do outro, no Coutinho, que é uma parte importante que eu trouxe na pesquisa. Como foi dito, o Eduardo Coutinho padronizou, então, um modo operante com técnicas e comportamentos que possibilitaram que dessas conversas entre o cineasta e o entrevistado fossem criadas narrativas, personagens e discursos. E dentre os mecanismos utilizados pelo cineasta, a entrevista ganhou, então, o destaque, né, uma vez que constituiu como o dispositivo catalisador do diálogo, né. A entrevista no Eduardo Coutinho tem particularidades que, então, diferem dos outros filmes documentais, porque em seus filmes a entrevista não tem o propósito de complementar o objeto fílmico, ela não é um instrumento que é utilizado para ilustrar, mas ela, sim, ela é
instrumento que aciona a fala. Ela aciona a troca entre os corpos que falam um com o outro. E o entrevistado, então, tem um desejo, que é o contar a história e a necessidade de ser ouvido, né? Enquanto que o cineasta tem o desejo de uma narrativa que seja interessante para o seu filme, de um personagem que instiga a curiosidade do espectador. Então, a entrevista aqui no Coutinho, ele é o dispositivo que tem como objetivo trazer essas narrativas e esses personagens singulares. Como dispositivo de filmagem, ela funciona, né, através de trazer a fala. E ela pode ser moldada, e é o que o Coutinho faz aqui, como a gente viu em Difícil Master e em jogo de cena, ela é moldada de modos diferentes, com propósitos diferentes, mas sempre com o objetivo final de trazer essa narrativa, de trazer a fala do outro. Então, nesse sentido, é possível compreender que a relação que se estabelece através da entrevista e dessa relação do Coutinho com o outro é uma aproximação entre mundos através do diálogo. Aqui a fala, o diálogo, a troca é central para se chegar ao produto do filme, né? E como se dá isso? Como o Coutinho se dá isso? Para você instigar a fala, você tem que escutar o outro, sem interrupções e sem juízo de valor por meio do realizador e da equipe, né? É o que o Coutinho vai chamar de estar vazio para ser preenchido pelo outro. Então, a entrevista, em momento nenhum para o Coutinho, deve dar a impressão de que existe apenas a fala única do interlocutor, e que ou omitir a pergunta do entrevistador, ou a fala, né, que demandou a resposta desse interlocutor. A entrevista deve ser utilizada com a finalidade de revelar esse diálogo que se estabelece entre o cineasta e o indivíduo. É sempre uma troca entre duas partes, pois o corpo que fala sempre alguém dentro de um contexto, e um contexto delimitado e concreto, que aqui o Coutinho vai chamar de um encontro entre as partes. Então é nesse sentido que o processo da cinematografia do Coutinho, ele se aproxima muito ao conceito do dialogismo de Bakhtin, uma vez que o Bakhtin vai trazer a linguagem como o processo de interação entre os sujeitos situados em uma ocasião particular, um espaço temporal em que se encontram. E o Coutinho entende o cinema semelhante a essa ideia de linguagem do Bakhtin, porque ele entende a interação ali, o que é o cinema, como uma construção híbrida, inacabada por vozes que concorrem entre si em sentidos de conflito, né? Como a gente viu, o conflito entre os desejos e a produção que ela se dá, né? Então, aqui, a subjetividade do sujeito que é trazida, que é o material do filme do Coutinho, só pode ser dada uma vez que haja autoridade. Porque a busca de si é sempre a busca de si no outro, e que só pode existir mediante essa troca interpessoal. Então, é sempre uma produção dada pelo diálogo. A subjetividade só vai ser trazida uma vez que há uma outra subjetividade. Então, como foi trazido aqui, a partir dos anos 80, né, no comentário brasileiro, a forma de registrar e abordar divididos mudam com essa ideia do Coutinho de trazer, e desse método que ele vai montando ao longo de seus filmes, e que tem finalidade captar singularidades dos sujeitos, e ele vai fazer isso através da entrevista. Bom, em resumo, né? A entrevista funciona na obra do Coutinho como uma mediação que é necessária, uma vez que o encontro entre duas partes pressupõe um conflito de desejos, então tem que haver a troca para que se chegue a algum lugar, né? O sujeito que conta a história, o cineasta que tem autoridade sobre o que está sendo filmado, a captação em si, né? Então, esse jogo de interesse só vai ser resolvido por meio dessa negociação, através do diálogo, e que é usado pelo dispositivo da entrevista. Então, em resumo aqui, o Coutinho, ele só existe quando eu dialogo com o outro. E vice-versa, o outro só existe quando eu dialogo com eu. Pois apenas nós reconhecemos como indivíduos na presença de um sujeito externo a nós, e aqui no caso o sujeito externo acaba sendo o diretor, né, por um lado, que vai impulsionar essa fala, e o outro sujeito, que é o que dá essa fala, sempre duas partes. E o Eduardo Coutinho, em resumo, ele não faz cinema sobre o outro, mas sobre o encontro, né, entre as partes, que é conduzido pela entrevista e um espaço bem delimitado. O eu, cineasta, um outro sujeito, que resulta no filme, produto dado por trocas mediadas pelo diálogo e pelo processo fílmico, ou seja, a presença da câmera. A subjetividade do indivíduo entrevistado no Coutinho está conectada à existência de uma subjetividade externa a ele, a do diretor, que é igualmente revelada na obra em relação à participação ativa e explícita dele no processo fílmico.
essa é basicamente a conclusão que eu trago sobre a minha pesquisa, o Eduardo Coutinho, a relação do eu, do outro, e como a entrevista se encaixa no meio disso. Espero que tenha ficado um pouco claro aqui, mas já chegamos ao fim. Obrigada. Muito obrigado, viu, Ana? O Coutinho eu acho que é um cineasta bem apaixonante e você fez uma pesquisa muito bonita, assim, muito de esmiuçar, assim, toda essa linguagem, né, do Coutinho. Muito, muito massa. Bom, vamos dar início às perguntas, né, e questões que vocês queiram levantar. Quem aí que está presente aqui na sala quiser fazer uma pergunta, aqui no canto inferior da tela tem a opção de erguer a mão. Então, se você quiser fazer uma pergunta, você vai lá, pede para erguer a mão, ou então manda aqui no chat que eu leio e aí a gente comenta aqui. Caso ninguém não tenha uma pergunta agora, né? Eu tenho uma pergunta já. Então, bom. Aí, a Val. Primeiro, assim, quero dizer para Juju e para Ana, gente, que lindos! Que trabalho maravilhoso das duas. A Ju estava preocupada, será que eu me perdi? Aí a Ana, será que eu fiquei confusa? Não ficou confusa. Assim, eu falo para vocês não acreditam em mim, mas assim, é legal a gente ter amigos inteligentes, porque daí fica bem bacana, né? A gente pode passar reto, assim, mas são temas e assuntos muito complexos. E explicar essa complexidade de uma forma simples é uma missão muito, muito difícil. Mas vocês duas, no diálogo de vocês, trouxeram dois assuntos super complexos, mas de uma forma que os seres humanos normais como eu entendeu. Então, assim, a beleza da academia está exatamente em trazer a complexidade para os seres normais conseguirem consumir isso, essa cultura, essa diversidade. E isso vocês fizeram as duas com maestria. Sim, eu tenho que dizer para vocês que não ficou enrolado, não ficou esquisito, muito pelo contrário, ficou lindo. Ana, belíssima pesquisa, assim, o pessoal do IC, eu venho falando com muita frequência, nós temos alguns professores, inclusive meu patrão está aqui, como diz o outro, o Dani está aqui, e eu tenho certeza que ele vai concordar comigo, o Jamer também, Tati também, que assim, são trabalhos que eles têm um lugar guardado na academia, para a continuação de tamanha relevância. Ju, você já não preciso nem falar o quanto eu sou tua fã nesse sentido, e o quanto eu adoro o teu trabalho, porque eu aprendo todo dia com ele. Cada pedacinho dessa construção eu aprendo, e eu aprendo uma coisa de uma cultura que eu não tinha a menor noção que ela poderia existir enquanto nação, do tipo absolutamente ignorante da minha parte, ocidentalista, e quando você traz esse olhar, eu fico encantada, eu fico enlouquecida de tão lindo que é esse olhar para a cultura oriental, que a gente tem pouquíssimo contato, que a gente não entende os seus signos, os significados, e, enfim, quando você traz isso de uma forma tão delicada, e às vezes a gente até fica cabreira pela falta de entendimento, pela própria ignorância mesmo, de não conhecer o assunto, não buscar entender aquela cultura, enfim. Aí a gente faz aqueles estereótipos bem estúpidos, bem toscos, e aí você vem e fala, você não entendeu nada, peraí, deixa eu te contar um outro lado que você não imaginou. E quando você traz essa leveza e trazendo essa complexidade, porque os povos do Oriente, de forma geral, do ponto de vista cultural, eles trazem uma complexidade e eu ouso dizer até uma super evolução em relação a algumas questões que a gente é meio grosso, meio ignorante, porque a gente não tem essa compreensão. E, nossa, eu só tenho que dizer que bom que a Ju vem me ensinar, entendeu? Então, assim, parabéns, meninas. Parabéns. Ju, isso daí tem que virar livro, isso tem que virar documentário, isso tem que virar muita coisa, tem muito caldo aí pra você continuar. E Aninha, mesma coisa, cara, eu tenho certeza absoluta que entre os nossos professores aqui, e eu também sou professora, e eu posso dizer isso, assim, se alguém quicar a bola, eu pego, entendeu? Porque, assim, talentos a gente não joga fora. Um beijo pra vocês, meninas, abro pro pessoal do chat, quem quiser comentar, ou então pro Ângelo, mas aí prepare-se porque o Ângelo vem cabeçudo. Bom, enquanto ninguém levanta a mão ou manda no chat, eu vou
tentar fazer a pergunta. Assim, eu acho que vai ser uma pergunta um pouco grande, talvez eu me perca um pouco nela, mas, enfim. E vocês me corrijam também caso eu fale qualquer besteira aí sobre a pesquisa e o objeto de pesquisa de vocês. Bom, a nossa mesa de hoje é sobre documentário, né? E a Juliana, ela levantou essa questão de que o filme, né, o Tartarugas Podem Voar, ele não é um documentário, né? Eu assisti o filme para fazer a mesa e ele claramente não é um documentário, né? E a questão que eu queria levantar, né, ele não é um documentário, mas ele é um filme claramente um filme de ficção, mas ele vem num filão, numa certa tendência assim do cinema contemporâneo aí dos últimos 20, 30 anos de não uma aproximação com a estética documental, mas de uma utilização, de uma dissolução das formas de ficção, eu acho, né? De uma toda aquela história do cinema de fluxo, né? Eu acho que o Tartarugas Podem Voar não é nem necessariamente um dos maiores expoentes desse tipo de cinema, mas eu acho que ele tem certas características, certas influências, assim, que permitem, pelo menos, a gente considerar ou enxergar esses traços documentais nele. E, por outro lado, o cinema do Coutinho, né, por mais que ele seja sempre colocado como documental, e por mais que ele tenha aquelas características do documentário que se expõe como documentário, né, o próprio Coutinho aparece nos filmes, mas ele tem uma coisa também de certa ficção também, né? Não só das pessoas contando histórias e as pessoas contando as próprias histórias, mas também de uma performance diante da câmera daqueles personagens do documentário, né? Acho que no Edifício Master tem aquela cena que aquele senhor canta Elvis para a câmera, né? Para o filme, e acho que no jogo de cena isso fica ainda mais claro, né? Eu queria saber de vocês, né, e com base na pesquisa de vocês, se vocês concordam com isso, se vocês concordam que essas duas obras, elas estão, a ficção e o documentário, eles estão tensionados, assim, né, entre essas obras, e se vocês concordam com isso, de que forma vocês acham que, por exemplo, no caso do Gobadi, de que forma essa característica pode reforçar esse ponto de vista curdo, essa questão da fabulação, essa questão do cinema de fronteiras, né? E no caso da Ana, a questão do eu e o outro no documentário do Coutinho. Quer responder primeiro, Ju? Tá bom, vamos lá. Eu acho que, assim, né, com certeza, ficção e documentário ali, não ficção e documentário, se mistura tudo no Coutinho, e ele mesmo consegue perceber isso e começa a brincar com isso a partir do jogo de cena, assim, pelo menos eu tenho essa percepção, que ele mesmo começa a falar, não me interessa se é verdade ou não, me interessa a verdade do momento ali. Então, em jogo de cena, é claro a brincadeira dele de misturar a ficção com realidade e pensar isso. E é quase como se ele parasse com... Não existe uma barreira mais em documentário e ficção para ele, né? E depois, claro, ele vai do fim e o princípio e tudo mais, os outros ele vai retomar mais essa parte da entrevista mesmo, do local, mas eu acho que ele sempre tem isso em mente, né? Que ele não está mais se importando se é documentário ou ficção. É tudo uma coisa só, cinema é uma coisa só, e essa relação do eu com o outro, acho que também perpassa isso, né? Ele tá se posicionando de não me interessa se aquele personagem é verdade ou não, me interessa a história que ele tá me contando, né? Então tem, sim, bastante disso, assim, em tese é documentário, mas nem pra ele mesmo, acho que ele chamaria só de documentário cru, assim. Vou falar, tá? Só pra comentar o trabalho da Ana também, eu super concordo, porque enquanto, né, a proposta ali é fazer um documentário, as pessoas, de certa forma, estão atuando, né? Tem essa questão da performance. Então, é muito interessante que
no caso, principalmente do Eduardo Coutinho, né, o documentário seja algo que tenha uma questão de performance, de atuação, que seria algo da ficção, por assim dizer. E, no meu caso, né, um filme de ficção tenha tanta coisa da realidade, né, de locação real, que ali é onde realmente acontecem as coisas, tipo, tá literalmente ali na fronteira, as crianças são residentes dali, então eu acho que os dois são, se a gente levar nesse ponto de vista, se encontram muito, né? Apesar de ser de coisas totalmente diferentes, a gente tem uma questão documental que existem performances e atuações, e uma ficção que tem muito daquela região ali, daquela vivência, daquele lugar. E voltando um pouco à pergunta, aí agora eu vou falar um pouco da minha pesquisa. Assim, Ângelo, esse filme tinha que estar nessa mesa de documentário porque tem todas essas questões que eu falei, né? E, por exemplo, quando a gente compara as obras, que eu vou falar de 3, né? Filhas do Sol, Nascidos da Urgência e esse Tartarugas Podem Voar. É interessante o seguinte, que o Filhas do Sol é de uma diretora francesa, né? Ela é uma mulher de fora, de uma formação ocidental, que retrata aquilo ali na linguagem do melodrama, né? Da ficção, uma coisa meio hollywoodiana, aquela coisa de trilha sonora super elaborada. Essa é a forma, né, de colocar aquilo. E é bem didático também, né? Não é um documentário, mas é bem didático. No Nascidos da Urgência, que é um documentário, também é tudo explicadinho, né? O diretor tem essa participação, ele vai contextualizando as coisas, é tipo uma aula, sabe? Aí quando a gente vem pro Tartarugas Podem Voar, que teoricamente é de um curdo mesmo, ele não está interessado em falar, assim, nos mínimos detalhes, didaticamente, tipo, ó, aqui acontece tal e tal coisa conosco. Ele mostra pelo sentir, pelo local mesmo, né? Daqueles personagens, e aí fica o questionamento, né? O que às vezes é tido como verdade, né? Tipo, numa representação ou numa metáfora, num simbolismo. Eu acho que as duas coisas se convergem muito. E acho que é isso. Muito legal isso. E eu acho que também é isso que a Ana falou também um pouco, de que o cinema é uma coisa só, né? A gente tende a separar esses modos, assim, e tem toda essa hegemonia, né, do cinema de ficção. A gente acaba colocando o documentário às vezes como uma coisa menor, mas cada vez mais, né, a gente tem essas conversas e essas tensões entre esses dois modos. O Lucas mandou aqui no chat: Ana, achei muito legal a parte que você falou sobre os tubérculos, eu acho que em determinado momento da entrevista no Globo Repórter, o que começou com uma pergunta sobre um tubérculo foi respondido pelo sertanejo de uma forma mais profunda do que o Coutinho estava esperando, quase existencial. Tentei procurar a cena, mas não encontrei. Queria saber se você acha que isso seria que o Coutinho procura nos documentários dele, ou se foi mais um acidente feliz. Eu achei aqui o link da cena, depois se o Lucas quiser assistir. 10 minutinhos, é bem legal. Mas, então, o Coutinho em si nunca falou sobre esse momento, mas, se eu não me engano, tem uma masterclass do João Moreira Salles sobre o Coutinho, que ele fez para o Itaú Cultural, em que ele vai dizer que o momento que você vê surgir o dispositivo coutinhiano, que é esse insight do Coutinho sobre como ele quer fazer cinema, é nessa cena. E aí fica a questão, se ele já estava na mente e ele provocou, ou se foi mais um acidente feliz na hora. Não sei, eu acho que foi um acidente feliz na hora, ele teve o feeling de deixar seguir a cena, e a partir dali ele falou, é isso, esse vai ser meu dispositivo, né? Mas não tem uma resposta do Coutinho, infelizmente, só que falam que seria mais ou menos isso, entendeu? Ali ele entendeu como ele queria fazer cinema. Acho que fica aí a questão, nunca saberemos isso. Provavelmente foi isso. Mas a partir daí ele faz consciente disso, né? Ele faz. Depois disso a gente sabe que é consciente o que ele está fazendo. Ele começa a estruturar um método mesmo.
Diz, inclusive, que ele já estava desistindo de ser cineasta até fazer esse método. Ele já estava cansado. Aí ele descobriu o poder da entrevista. Isso que o Jammer falou. Ele procura os acidentes felizes. O acaso é totalmente aberto na obra dele. Assim, ele impulsiona o acaso, né? A fala para ele é impulsionar o acaso e ele está aberto a isso. Por isso que acaba sendo incrível, assim, os filmes dele. As pessoas falam que a gente jamais acharia que faria, né? Bom, eu tenho mais uma pergunta, dessa vez agora para a Juliana, e caso não tenha mais nada, alguém do chat, alguma questão do chat, a gente encerra a sessão depois, pode ser? Juliana, você na sua apresentação, você comentou sobre a questão das crianças, né, sobre a representação das crianças no filme. E, enfim, acho que essa questão das crianças tem toda uma história, né, de usar as crianças no cinema em momentos, para retratar momentos e questões de dificuldade nacional e social, assim. Acho que no neorrealismo italiano você tem o Ladrão de Bicicleta, o Berlim Ano Zero. Aqui no cinema brasileiro a gente tem, por exemplo, que foi feito muito depois da ditadura militar, mas você tem o ano que meus pais saíram de férias. Você tem no próprio cinema iraniano, você tem muito esse trabalho com as crianças, o Balão Branco, Onde Está a Casa do Meu Amigo, né? Então, enfim, eu queria saber de que forma você acha que a utilização das crianças pelo Gobadi, no caso, né, tendo em vista toda essa herança, né, da utilização do universo infantil em confronto com a tragédia, assim, né? De que forma que ele utiliza e quais que são as novidades no caso do Gobadi, né? O que ele traz de diferente, talvez, para isso? Certo. Eu preciso comentar algo que eu esqueci, estava até no meu slide e eu não falei. Gente, a minha pesquisa está muito ligada às discussões que a gente tem no grupo de pesquisa, que é o GRUPIC, né? Que é Grupo de Pesquisa, Imagens em Conflito, Estética do Cinema do Oriente Médio. Jammer, você coloca aí, se você lembrar de cabeça o nome inteiro. E assim, essas questões, elas estão sempre... Às vezes a gente encaixa alguma coisa num certo conceito, aí vai lá, tem uma reunião, a gente discute tudo aquilo e vê que não é bem assim. Vou dar um exemplo prático. Eu me baseei muito na tese da Pessuto, né, que é essa pesquisadora especializada no cinema do Gobadi, e ela associa, né, o cinema do Gobadi à etnoficção, né, que tem lá os seus conceitos que realmente se assemelham. E assim, na minha cabeça, tudo aquilo fazia super sentido, tipo, era aquilo e acabou, né? E aí, numa discussão, o Jammer e o Jansen, eles foram falando que, olha, eu não acho que é tão etnoficção assim, por causa disso, daquilo, né? E aí eu comecei a me questionar, e aí também, né, por conta do estágio de docência, tive que entrar mais em contato com o cinema iraniano, e fui vendo que, de fato, não era tão o que a Pessuto disse, né? Então a gente vive migrando, assim, de uma coisa para outra, né? A pesquisa é viva, e a gente vai adicionando tudo isso. Sobre as crianças, o diferencial, né, que o Gobadi, essas crianças são tidas como coautoras dos filmes, porque literalmente elas têm algumas liberdades ali na hora de filmar. O roteiro é basicamente meio aberto, é uma coisa muito, muito fluida, muito flexível. Então essas crianças, elas têm uma participação mais do que direta, assim, é como se fosse uma participação criativa mesmo, elas fazem parte do filme, por isso que elas são chamadas de coautoras. E, bom, para além disso, no próprio cinema iraniano, né, tem essa questão de colocar as crianças, porque é mais fácil de passar pela censura, né, porque, assim, existe uma série de regras para mulheres aparecerem, ou para homens que têm, né, o seu perfil aparecerem, assim, algumas questões como não colocar um personagem, por exemplo, barbudo, negativo, porque aí isso pode ter uma ideia de islamofobia, né? Enfim.
Então, acho que é isso. Acho que a questão das crianças tem essa coisa da coautoria, no caso do Gobadi, mas também tem essa questão que ele é iraniano, né? E por mais que ele não seja estritamente um cineasta do movimento de cinema iraniano, tudo isso, né, acaba fazendo a diferença, assim, acaba interferindo. Muito obrigado, Juliana, por ter respondido aí a questão. Bom, eu queria comentar um pouquinho, posso? Claro, claro. Só para complementar a questão da criança, em função do Gobadi, porque o Gobadi é muito criticado, né, pelo uso das crianças, muito mais do que qualquer outro cineasta do Oriente Médio. Porque, acho que o Jansen comentou ali, né, a relação da criança no cinema do Oriente Médio, do Irã, e do cinema iraniano, e o Gobadi, ele é criticado justamente porque a princípio, numa visão um pouco de senso comum, as crianças são, de alguma forma, muito exploradas, né? No tempo de Embebedar Cavalos, ele coloca as crianças na neve, durante umas cenas, uns planos de sequências muito longos, né? Umas crianças muito pequenas, e há um sofrimento naquele momento, assim. Então, para o espectador ocidental, quando vê aquilo, tem um choque naquele tipo de imagem durante o filme todo, né? As crianças carregando muito peso e os próprios cavalos ali, o modo como elas lidam com a fronteira e atravessando as fronteiras e o risco que elas correm o tempo todo. Claro que é um filme ficcional, então esse risco é totalmente controlado, é um risco ficcional de fato, mas ao mesmo tempo as adversidades com as quais as crianças lidam nas cenas, né? Em todos os filmes dele tem algum momento assim. Ele é bastante criticado. Mas, ao mesmo tempo, são as crianças que vivem naquele ambiente e que reproduzem ali, ficcionalmente, situações em que ele mesmo viveu e que pessoas que ele conhece vivem diariamente, né? Então tem essa ideia, e volta para a tua primeira questão, né? A relação entre ficção e documentário, que é, de fato, criar uma ficção em que esse conceito que a Juliana usa de fabulação é muito interessante, porque a ideia é quando você fabula algo, você não está criando uma aura em cima daquilo e produzindo uma relação que não é fiel à realidade, né? Pelo contrário, você pode potencializar a partir de metáforas, a partir de outras questões, algo que o documentário, que seria, entre aspas, aquilo que registraria fielmente o real, numa pretensa objetividade, que a gente sabe que o documentário não consegue reproduzir, né? Mas faz algo que tem muito mais fidelidade à realidade dessas pessoas do que exatamente um filme documental poderia fazer. Então, acho que o Gobadi consegue criar essa tensão, assim, a partir da polêmica, por isso que eu comentei ali, questão polêmica quando a gente envolve o Gobadi, porque o que ele faz com as crianças é justamente criar esse tipo de choque, para que o espectador ocidental perceba que não é ele que está fazendo isso com as crianças, é exatamente a vida delas que produz isso com elas, e quando se reproduz isso no filme, está sendo de alguma forma fiel, fazendo a partir de uma ficcionalização talvez exacerbada daquela realidade, né? Isso é bem importante. Muito obrigado, Jean, pela contribuição aí. Bom, a Val está mandando aqui para eu falar, inclusive, que a gente vai continuar, né, a nossa jornada. Às 8 horas a gente tem a mesa 7, que é de possibilidades para a comunicação, e a mediação vai ser do Davi, querido Davi. E é isso. A gente da comissão organizadora gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui presentes, e especialmente para a Juliana e para a Ana, que apresentaram de forma muito belíssima os trabalhos excelentes. É isso. Gente, muito obrigada, eu adorei. Eu fiquei meio nervosa, principalmente para falar de algumas partes da minha apresentação, mas no fim foi muito boa essa troca, essa discussão, adorei mesmo. Obrigada. Também, gente, muito obrigada por poder apresentar, rever gente aí. Aí a gente se vê numa próxima. Meninas lindas, a gente agradece o presente de vocês estarem aqui com a gente. Vocês arrasaram. Um beijo no coração. Beijo, galera. Tchau, gente. Beijo, gente. Valeu, pessoal. Até Obrigado. já. Tchau, gente.